Alanzão, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Bom, pessoal, dando continuidade aí, a gente chega finalmente nas derivadas vetoriais e cartesianas, esféricas e cilíndricas. A gente viu lá na aula anterior, a gente viu alguns postulados, né, alguns corolários, né, e dentre eles era importante, basicamente esses que estão aí na tela, de que o rotacional do gradiente de uma função escalar f é sempre nulo, é o vetor nulo, né? Haja visto que o rotacional gera um vetor. Se f é um campo vetorial conservativo, então obrigatoriamente o rotacional dele é nulo, ou seja, o rotacional desse f também vai ser um vetor nulo. Desse modo, se o rotacional de f for diferente de zero, isso implica que f não é um campo vetorial conservativo, né? Eu chamei a atenção para o fato de que campos conservativos são especialmente interessantes, né, na ciência. Exemplos de campos conservativos são o próprio campo gravitacional, o campo elétrico, né? São campos conservativos. Dessa forma, o divergente do rotacional também é sempre nulo. Então, esses teoremas e corolários são importantes para vocês. A gente falou também sobre gradiente divergente rotacional e laplaciano em coordenadas cartesianas. Essa tabelinha aí tem um breve resumo desse operador del aplicado em coordenadas cartesianas num campo vetorial A. Então, você tem aí como é o cálculo do gradiente. Então, o gradiente, basicamente, você vai pegar a função, derivar em x na direção x, chapéu, pegar a função, derivar em y na direção y, chapéu, pegar a função, derivar em z na direção z, chapéu.
Lembrando que o gradiente ele pega uma função escalar, né, e transforma numa função vetorial. O gradiente vai gerar para vocês um vetor. Tá aí, ó, x, y, z, nesse caso em coordenadas cartesianas, obviamente. O divergente, por sua vez, ele pega um campo vetorial e transforma num escalar, né? O divergente é o produto escalar do operador nabla com a função escalar A. Então, você tem aí a forma do cálculo do divergente. Você pega tudo que está na direção x, chapéu, deriva em x, soma com tudo que está na direção y, derivado em y, soma com tudo que está em z, derivado em z. Dessa forma, a gente consegue calcular o divergente em coordenadas cartesianas. E, finalmente, o rotacional. Pessoal, coloquem o nome na chamada. Não se esqueçam. E, finalmente, o rotacional, ele é o produto vetorial do operador nabla com uma função vetorial, né? Uma função vetorial A. E lembrando que o rotacional ele gera um novo vetor, né? Haja vista que é um produto vetorial. Finalmente, a gente tem aí o Laplace, né? O operador laplaciano, né? O laplaciano de uma função f vai ser a derivada segunda da função em x, a derivada segunda em y, a derivada segunda em z. Né? Pega a função, deriva duas vezes em x, soma com a derivada duas vezes em y, soma com a derivada duas vezes em z. Né? Também pode ser calculado como dívido grade. Né? A gente viu nas aulas anteriores que o laplaciano é análogo ao dívido grade. Então, dessa forma, a gente calcula o laplaciano. Lembrando que o laplaciano, aí, ó, como vocês podem ver, ele não tem unitários, né? Então, ele vai gerar um escalar, né? Bom, isso aqui eu mostrei para vocês. Em coordenadas cilíndricas e esféricas eu não vou mostrar, mas basicamente as equações são essas que estão aí. O que, para a gente chegar nessas equações em coordenadas cilíndricas e também em coordenadas esféricas, basicamente o que a gente faz é pegar a relação entre as coordenadas em cartesianas e transformar para esféricas e aplicar o operador nabla, tanto para cilíndricas quanto para esféricas. O que vocês têm que saber, vocês não precisam saber fazer essa transformação. E também não precisam saber essas equações de cilíndricas e esféricas de cabeça, não precisa disso. O que vocês têm que saber é identificar se está em coordenadas cilíndricas, se está em coordenadas esféricas, e saber que existem essas tabelas, como eu estou mostrando de cilíndricas, e daqui a pouco eu mostro de esféricas. Então, você tem que saber identificar e saber que existe essa tabela para você consultar como faz o cálculo dos operadores e efetuar o cálculo, né? Obviamente, para você fazer isso, você precisa estar com a derivada em dia, né? Derivada integral é algo que a gente usa bastante em engenharia. Então, tá aí, ó. A gente tem um campo vetorial A. Esse campo pode ser escrito como arro na direção ρ, mais Aφ na direção φ, mais AZ na direção Z chapéu. Portanto, em coordenadas cilíndricas, conforme está aí na tabela, você tem as três direções, ρ, φ e Z. Também é comum você encontrar em alguns livros, ao invés de usar ρ, ele usa R, né? Porque esse ρ ou R, ele é a coordenada de raio do cilindro, né? Coordenada de raio, aí φ é a coordenada de ângulo e Z é a coordenada de deslocamento ao longo do comprimento do cilindro, né? Então, por isso essas três coordenadas. O gradiente você calcula pegando e fazendo df dρ na direção ρ, 1 sobre ρ df dφ na direção φ, 1
df dz na direção z chapéu. Portanto, f, obviamente, é um escalar, né? Está aplicando o gradiente. E esse gradiente também vai gerar um vetor com coordenadas ρ, φ e z. Já o divergente, você vai fazer um produto escalar do operador nabla com uma função vetorial A. E aí a forma de executar é 1 sobre ρ, d de dρ de ρ a ρ, mais 1 sobre ρ, d de dφ de a φ, mais d de dz de az. E o rotacional, finalmente, né, fazendo o produto vetorial do operador nabla com a função vetorial A, você vai fazer 1 sobre ρ, del de delφ a z, menos del de delz a φ, na direção ρ, mais del de delz a ρ, menos del ρ a z, na direção φ, mais 1 sobre ρ, abre o parênteses, del ρ de ρ a φ, menos del φ de a ρ, na direção z chapéu. E, finalmente, o operador laplaciano, né? Você vai fazer 1 sobre ρ, aí tem a derivada segunda, né? Então tem que ter atenção para isso. Então você vai fazer 1 sobre ρ, del ρ, de ρ, del f, del ρ, mais 1 sobre ρ2, del 2, del φ2 de f, mais del 2, del z2 de f. Então assim você calcula o laplaciano em cilíndricas. Coordenadas esféricas, né? É importante primeiro você identificar a coordenada. Coordenada esférica, usualmente, a primeira letra realmente é o R. Aí as outras duas são duas variáveis de ângulo, né? Então, R θ φ é o mais comum, onde φ é a coordenada polar e θ é o ângulo azimutal. Então, é importante você identificar, ó, R θ φ, coordenadas esféricas, ρ, φ, z, coordenadas cilíndricas. Importante para você não confundir. E aí você tem o campo vetorial A, aplicando o gradiente numa função escalar, del f, del r, r chapéu, mais 1 sobre r, del f, del θ, θ chapéu, mais 1 sobre r seno θ, del f, del φ, φ chapéu. A divergência 1 sobre R2, del R de R2 a R, mais 1 sobre R seno θ, del θ, a θ seno θ, mais 1 sobre R seno θ, del φ de A φ. Rotacional um pouquinho maior, 1 sobre R seno θ, por isso que não precisa decorar. Você vai ter essa tabelinha aí, você pode consultar. 1 sobre R seno θ, del θ, a φ seno θ, menos del φ de A θ na direção radial, mais 1 sobre R, 1 sobre seno θ, del φ de AR, menos del R de R a φ na direção θ chapéu, mais 1 sobre R, abre parênteses, del R de R a θ, menos del θ de AR na direção φ chapéu. E, finalmente, o operador Laplace. 1 sobre R2, del R, R2, del F, del R, mais 1 sobre R2 seno θ, del θ de seno θ df dθ, mais 1 sobre R2 seno 2θ, observe que é um pouquinho diferente do anterior, aí tem um seno ao quadrado, del 2f, del φ2. Dessa forma, você consegue aplicar os operadores em esféricas, cilíndricas e cartesianas, né? Bom, eu deixei aqui uns exercícios que eu gostaria de fazer com vocês, né? Então, a gente pode fazer esses exercícios. Esses exercícios aí são exercícios que que acabaram caindo na prova. Eu acredito que tenha sido na prova de 2 anos atrás, ou na prova do ano passado, não tenho certeza. Em uma das provas anteriores caíram esses exercícios aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar minha câmera, vou ligar aqui o celular e vou fazer esses cálculos aí na mão, usando o celular, e aí vocês podem acompanhar, tudo bem?
Ok. Beleza, Rizal.
Pessoal, vocês estão vendo? Ô, Risa, aqui o áudio tá repicando. Não sei se todo mundo escutou a mesma coisa que Melhorou? eu, hein? Melhorou bem, mas ainda tá repicando um pouco. Melhorou? Melhorou. Ainda está meio ruim, né? O microfone do seu notebook está ativado? Rapaz, eu acho que eu vou falar pelo celular Bem melhor, bem melhor. e aí não dá problema. Agora ficou bom pra caramba. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui a equação e a gente faz junto. Deixa eu botar uma folha por baixo, senão não dá para escrever muito bem. Eu vou copiar aqui e já eu compartilho, então, essa tela do celular ali para que vocês consigam ver e enxergar melhor. Então, pessoal, vou fazer o seguinte. Vou compartilhar, então. Eu não sei como é que eu faço para compartilhar aqui pelo celular. Ô, Isa, você falando aí já tá aparecendo para nós. Já? A gente tem que selecionar qual tela a gente quer ver aqui. Ah, beleza, então.
Aí eu selecionei aqui também. Acho que vai dar certinho. Estão conseguindo enxergar bem aí? Só está um pouquinho longe. Sim. Aqui tá ok. Ok, vamos tentar resolver assim. Essa é uma maneira meio mecânica da gente fazer, então não tem como ficar perfeito, não. Então, vou tentar fazer uma letra um pouco maior, um pouco mais legível, e vamos ver se dá. Bom, primeira coisa, a gente está querendo, então, calcular o gradiente dessa função aqui nesse ponto. Bom, basicamente, a gente precisa identificar quais são as incógnitas aqui, nesse caso x e y, né? Então, a gente consegue identificar que aqui está em cartesianas. E embaixo a gente percebe que também está em cartesianas. Ô, Riso, somente por estar nas direções x e y, que está em cartesiana? Sim, porque não teria como estar em outra coordenada se, por exemplo, se tivesse em coordenadas esféricas, você teria que ter um ângulo. Desculpa, Na foi verdade, falha teria minha, que... confundi com esférica e cilíndrica aqui. Como é que é? Riso. Porque tem de esférico e cilíndrico na cabeça, aí eu tava pensando se você fazer exercício com eles, aí por isso que eu fiquei nessa dúvida agora, cartesiana. Aqui, nesse caso, é cartesiana, porque se fosse cilíndrica, por exemplo, ia ter que ter uma unidade de distância, e aí teria que ter ou φ ou z, né? Nesse caso aqui, se fosse, por exemplo, esféricas, aí você teria que ter uma unidade de distância e ou θ, ou φ, né? Então, como aqui está em x e y, só pode ser cartesianos, não tem como ser as outras. Então, vamos tentar resolver isso daqui. Como é que a gente aplica o gradiente? Deixa eu ver se eu consigo um pincel mais grosso aqui. Ô, Rios, esse pincel aí tá dando pra ver bacana. Tá dando para ver? Ah, eu acho que tá legal aqui, só se o pessoal não estiver conseguindo. Mas daqui tá legal. Bom, vamos tentar fazer então com esse daqui. Se ficar muito fininho, aí eu tento arrumar outro. Porque aqui tá, os meus também eu usei muito no período passado. Eu preciso comprar novos pincéis. Bom, vamos lá então, né? Para a gente aplicar o gradiente em cartesianas, como é que a gente faz? A gente primeiro deriva toda a função em x, né? Depois na direção x, toda ela em y na direção y, toda ela em z na direção z, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, qual que é a derivada do ln? Qual que é a derivada do ln? Primeiro, não deriva a raiz, né? Não, aqui é uma regra da cadeia. Tem a função ln, que é a função externa, e a função interna é raiz de x2 mais y2. Entendeu? Então, a gente tem que derivar pela regra da cadeia, você deriva a casca, repete o de dentro, vezes a derivada do de dentro. Então, a gente vai ter que derivar primeiro o ln. Qual que é a derivada do ln? 1 sobre ln. 1 sobre 1? 1 sobre x, nesse caso, 1 sobre o que está aqui dentro, né? Que é raiz de x2 mais y2. 1 sobre a função vezes a derivada da função. Qual que é a derivada disso daqui? De raiz de x2 mais y2 em relação a x? Vou até multiplicar aqui, abrindo um novo parênteses. Qual que é a derivada disso aqui? Qual que é a derivada disso aqui, pessoal?
Olha só, eu, Sei. quando estava na graduação, às vezes eu tinha dúvida para resolver isso daqui. Eu acho mais interessante a gente reescrever isso aqui dessa forma aqui, ó, x2 mais y2 elevado a meio. Aí a gente consegue derivar, ó, meio de x2 mais y2 a menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro em relação a x, que é quem? 2x. A gente pode cortar aqui, ó, 2 com 2, trazer isso aqui para cá. Isso aqui está elevado a menos meio, então desce, né, a raiz. Então, você tem que o gradiente de f vai ser, ó, esse x, vou trazer para cá. Sobre. Aqui tem uma raiz e aqui tem outra raiz. Essa raiz está no expoente negativo, então ela está no denominador, não é? Então, você tem uma raiz no denominador e outra raiz aqui no denominador. Então, você tem, na verdade, x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa é a resposta do gradiente para essa função. Agora, a gente tem que aplicar esses... Até aqui, tudo bem? Ok. Ô, Riso, tem como você me explicar novamente aí? Não entendi muito bem, não. Ó, vamos derivar a função ln. Função ln disso aqui. Isso aqui eu vou chamar de u. Qual que é a derivada de ln de 1? De u. 1 sobre u, não é isso? Então tá aqui. Vezes a derivada de u. Mas u é isso daqui, não é? Então a derivada disso aqui é quem? Isso aqui pode ser reescrito dessa forma. É meio, aí você repete o que está dentro, diminui 1, meio menos 1 vai dar menos meio, vezes a derivada do que está aqui dentro, que é derivada disso daqui em x vai dar 2x, está aqui. Ok. 2x, posso cortar o 2 daqui com 2 daqui, vai sobrar x aqui, né? Como está tudo Sim. multiplicando, o x vem para cá. Isso daqui, ó, pode ser reescrito, pessoal, como 1 sobre x2 mais y2, elevado a meio, não é isso? Ok. Meio é raiz, né? Que é a mesma coisa do que está aqui. Então, raiz vezes raiz, você vai ter só o de dentro, né? Meio mais meio vai dar 2 sobre 2, corta, vai ficar só o de dentro. Entendeu? Ah, ok. Agora entendi. Então, agora a gente tem que aplicar esse ponto aqui, ó, esse ponto 3,5 aqui. Então, vamos aplicar o ponto 3,5. Então, nesse caso, o gradiente de f vai ser, no lugar de x é 3, então vai ficar 3 sobre, embaixo, x ao quadrado vai dar 3 ao quadrado, 9. Mais y ao quadrado, 5 ao quadrado, 25. 25 mais 9 dá quanto? 3 sobre 34. Esse é o gradiente dessa função nesse ponto. Pessoal, se eu falar para vocês que 90% da turma errou essa passagem aqui, vocês não acreditam. O que teve de gente botando 3 sobre 36 e simplificando para 1 sobre 12, não está escrito. Eu não sei de onde que eles tiraram que 25 mais 9 dá 36. Mas um monte de gente botou 36 aqui. Até aí, tudo bem? Ok, isso. Ok, tranquilo. A gente tinha aprendido uma outra regrinha, mas acaba que chega no mesmo resultado. Pessoal, vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer a letra B aqui. Ô, Rios, Vou no caso derivar em dessa Y aí, ainda. não tem que fazer do Y, não? Sim, essa parte aqui, na verdade, isso aqui é X chapéu, né?
Se você for fazer isso aqui em y, vai dar a mesma coisa. Então, você pode escrever aqui x chapéu mais y chapéu. Não. Porque em y vai dar um y aqui. É da 5. É, isso aqui. Essa parte aqui é a parte do x chapéu, né? Eu vou fazer aqui, que eu tinha esquecido, vou fazer aqui, ó. Quando você deriva isso daqui em y, vai dar a mesma coisa, só que em cima vai dar o y, né? Então vai ficar y sobre x2 mais y2 na direção y chapéu. Então o gradiente, na verdade, vai dar isso aqui em x mais 5 sobre 34 em y chapéu. Obrigado aí, viu? Obrigado aí. Eu vou reescrever isso aqui, então, essa resposta aqui, ó. O gradiente de f vai ser 3 na direção x chapéu sobre 34 mais 5 sobre 34 na direção y chapéu. Rui, só me tira mais uma dúvida aqui. A regra da cadeia, você deriva a primeira, repete a segunda vezes a derivada da segunda, né? Isso, deriva a externa, Externa. repete aqui dentro vezes a derivada da interna. Ok, aí no início aí você derivou o ln, que é esse primeiro 1 sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí depois você já derivou o que está dentro do parênteses, não foi? Não, olha só. Derivei que é isso daqui, vai ficar ln de u, né? Ok. Só que u é raiz de x2 mais y2, né? Ele a função externa é a função raiz. Então, é como se fosse o seguinte, isso aqui é como se fosse raiz de A. E A, x2 mais y2. Então, a derivada disso aqui vai dar 1 sobre u vezes u'. A derivada de u' vai ser meio de A menos meio. Né? Tudo bem aqui? Vezes a derivada de A. E a linha vai ser, nesse caso, derivando a linha em relação a x, vai ser 2x. Quando você junta isso tudo, aí você vai ter 1 sobre raiz x2 mais y2. O' vai ser meio de a elevado a menos meio. A elevado a menos meio é cadê o A aqui? A é x2 mais y2 elevado a menos meio. Então vai ser x2 mais y2 elevado a menos meio vezes a linha. Vezes a linha é 2x. Aí, por isso que você pode cortar aqui. E isso aqui é 1 sobre a raiz x2 mais y2. Aí que junta com esse aqui e fica só o x